Salve família, tudo bem ou tudo ótimo? Gabriel Moraes aqui, sejam bem-vindos a mais um podcast milionário. Esse conteúdo aqui mais profundo, né, para te ajudar a mudar de vida, para te ajudar a ganhar dinheiro na internet, para te ajudar a prosperar. Então vamos lá para mais um episódio. Acho que esse é o quarto, né, Gusto? É o quinto. Esse é o quarto. Quarto podcast milionário. Hoje eu tô aqui com o Joxan, mano brabo, chegou aí no time tem 2 meses e está tendo um resultado absurdo. Ele vai contar a história dele, uma história impressionante, uma história de motivação que me motivou muito. Tenho certeza que também vai impactar a sua vida, vai te motivar. Então não perde esse vídeo, assiste até o final que a gente vai contar um pouco, né, da história dele, o que ele tá fazendo para ter esses resultados e como que ele tá mudando de vida através do mercado. Então, Joque, se apresenta aí pra galera. Salve família! Joque aqui na cena, como diz o Gabriel, tudo bem ou tudo ótimo? Tô muito feliz de poder fazer parte da família Online Milionário, esse mercado que não somente transformou a vida financeira, mas transformou a minha vida. Porque não é só sobre dinheiro, mano. Se fosse só dinheiro, eu acho que seria muito limitado. É sobre transformação. E eu tô muito feliz e gratidão a Deus, gratidão ao Gabriel, gratidão a toda a família. É uma turma grande, são mais de 70 mil pessoas. Mais então de 70 mil. é muita gente sendo transformada e é só gratidão a Deus. Eu conheci o mercado e hoje eu posso dizer para você que de 2 meses atrás até aqui a minha vida é outra. Mudou, como diz o ditado, da água para o vinho. Foi uma transformação gigante e eu só mesmo tenho a agradecer tanto a Deus, ao Gabriel e a toda essa equipe top do Online Milionário. Olha aí, família, mais uma transformação. Mano, eu que te agradeço por você fazer parte do time, fazer parte da família. Obrigado pela confiança, né, de adquirir o treinamento, né, de acreditar. Muita gente, infelizmente, vê a oportunidade passando, batendo na porta, mas não acredita. Galera, é aquela parada, né, Jô? Que, tipo, o mercado, ele é incrível. Uma vez eu até cheguei a conhecer o mercado antes de eu começar, tá ligado? Tipo, eu tinha ali mais ou menos... Foi 1 ano mais ou menos antes de começar, só que eu já tinha uma renda boa, mais ou menos ali. Então eu preferi não entrar no mercado. Muita gente também opta por isso. Qual foi o teu motivo, assim, de entrar no mercado? Vou entrar no mercado porque eu tô precisando, tô passando dificuldade, eu vi uma oportunidade de mudar de vida. Na verdade, eu já tinha um emprego, já tinha uma renda. Para quem não me conhece, eu sou psicanalista clínico, então eu atuo dentro da clínica e eu entrei no mercado porque nesse processo de pandemia que a gente acabou entrando, a minha demanda de paciente diminuiu muito, porque muita gente ficou desempregada, muita gente diminuiu o salário, então ficou muito complicado. Eu falei assim, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso procurar uma forma de poder resolver essa situação que eu tô vivendo. E quando eu conheci o Online Milionário, eu tive a mesma sensação, aquela sensação de medo, alguma coisa me paralisando, que dizia assim, esse negócio é golpe, esse negócio é pirâmide, esse negócio é coisa errada. Aquelas crenças limitantes de quando a gente vê algo que a gente pode mudar de vida, a gente não quer acreditar, a nossa própria mente nos bloqueia, né? E eu vou lhe dizer, não existe essa possibilidade, isso é impossível. Resultado de alguém que se frustrou e disse pra mim assim, não vai que vai dar errado. Aí eu acreditei no que ele falou pra mim. Nunca escute quem nunca construiu nada, família. Principalmente as pessoas frustradas, né, mano? Principalmente os frustrados. O que é que o frustrado tem pra dizer pra mim? O frustrado tem o que pra falar pra mim? Como é que eu vou buscar uma ajuda de um frustrado? Nós temos que aprender com os erros dos outros, não com os erros do fracassado. Perfeito. Certo? Qual a diferença do fracassado para aquele cara que simplesmente errou e tem sucesso? É que, na minha opinião, o fracasso não está no erro, não está na derrota, está na desistência. Perfeito. Quando eu desisto de algo, eu fracassei naquilo. Quando eu erro em algo e depois, poxa, errei, agora eu vou procurar aqui a não errar mais nisso daqui, já sei o porquê que eu errei, então eu não sou fracassado, eu simplesmente errei. Inclusive, Perfeito. Muita gente tem medo de errar, mas errar é normal. Quanto mais errar, melhor, inclusive. Perfeito. Quanto mais errar, porque a gente vai errar. Quanto mais errar, aprender com os erros para fazer melhor e ganhar dinheiro mais rápido ainda, melhor. E eu vou lhe dizer uma coisa, hoje, é porque vocês não vê o cenário aqui atrás, mas tem todo um processo de iluminação aqui. A luz hoje é bonitinha, tem um LED, tem uma luz grande, tem uma estética melhor, uma estética maior, mas Thomas Edison tentou milhares de vezes para conseguir fazer uma luz brilhar. A biografia dele diz que quando ele passou da 100ª tentativa, um amigo dele olhou para ele e disse assim, mano, tu já tentou mais de 100 vezes e esse negócio não tá dando certo. E a história diz que ele olhou para um amigo e disse assim, eu não errei 100 vezes, eu estou 100 vezes mais perto do acerto.
Top, top, top. Tem um amigo também que me falava uma frase muito impactante, que o sucesso está um passo à frente do fracasso. Perfeito. Que se resume a isso que Thomas Edison falou também. Então, até pra galera que tá vendo aí agora esse podcast, já coloca isso na tua cabeça. Errar é normal, faz parte, você só não pode continuar no mesmo erro. O erro serve para que a gente aprenda. É uma das partes que a gente mais vai conseguir aprender algo na nossa vida, vai ser quando a gente comete erro. Errou, aprendeu, vai para cima, vai agora pro próximo passo, pro próximo erro, certo? E vai evoluindo assim, mas não desiste não, é normal, faz parte do processo. Martin Luther King, ele diz assim, ou eu ganho ou eu aprendo, nunca perco. Pega esse insight, ou eu ganho ou eu aprendo. Nunca perco. Bota isso na tua cabeça. Sabe por quê, Jó? Quando a gente trabalha a nossa mentalidade, já coloca esse mindset. Isso daí são frases de modelar o mindset. Eu nunca perco. Se eu já tenho essa mentalidade, eu nunca perco, quando aparecer uma circunstância que aparentemente para as pessoas seja uma perca, eu com um mindset trabalhado de que eu nunca perco, eu vou arrumar uma forma de ganhar com aquilo. Perfeito. Ou aprender com aquilo. Perfeito, perfeito. Pega esse insight, família. Tudo é modelar mindset, que nem também quando acontece uma dificuldade na minha vida, quando vem algum problema, um momento que seja triste, que seja um problema conturbado, que seja na vida do empreendedor, tem problemas, tá? Não é porque o cara tá fazendo grana que não tem. Perfeito. Mas qual a minha mentalidade para mim não me paralisar, não achar, meu Deus, e agora? Eu olho assim, ó. Tudo que aconteceu de ruim é para acontecer algo melhor ainda. Então nunca foi algo ruim. Eu nunca vejo nada como ruim, mano. Eu também. Não importa o que seja, eu já trabalhei o mindset para isso daqui, ó. Não, isso não foi uma coisa ruim. Isso é uma oportunidade, uma correção divina, ou do que você acredita, se você não acredita em Deus, do que seja, do universo, do cosmos, sei lá como é a tua ideologia, mas a minha ideia é que Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque Ele já sabe o meu futuro e Ele tem algo melhor para mim. Então, aquela parada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perfeito. Inclusive, quando você passou fome um dia, que você vai contar isso pra galera, eu já sei a história dele, ele vai até entrar um pouco a fundo. Eu acredito, irmão, que as pessoas não vão compreender, né? Às vezes são coisas que nem a gente vai compreender, mas Deus sabe. Perfeito, perfeito. Tem coisa pior do que você tá numa viagem, o pneu do carro furar no meio do nada. Aí você fala assim, caramba, o pneu furou. Numa situação dessa, eu tenho um amigo que no meio da estrada, próximo a uma cidadezinha do interior, o pneu furou. Solzão, meio-dia, batendo na muleira. E aquela preocupação. E ele se chateou e ele falou assim, mas peraí, por que eu tô chateado? O pneu do carro furou. Isso aqui acontece com todo mundo. Eu tô esquecendo que agora eu vou ligar para um borracheiro para ele colar o pneu. Eu vou botar comida na mesa de alguém agora. Eu vou pagar pelo serviço que ele vai prestar para mim, mas automaticamente eu vou estar colocando comida na mesa dele. Às vezes aquele borracheiro que ele chamou, né, tava necessitando daquilo naquele momento ali. Aí a gente acaba olhando pelo lado ruim, sol quente, no meio da estrada, pneu furado, o estresse, a ansiedade, aquela agonia toda, e de repente você está sendo uma bênção na vida de alguém. Vai entendendo isso daí, família, colocando isso na tua cabeça. Até para o teu mindset nunca focar na negatividade. Se tu focou no negativo, vai ficar pior ainda. É incrível. Quanto mais você enxerga o problema, maior ele fica. Quando você enxerga que o problema, na verdade, ele veio para te trazer um benefício, a tua mente fica procurando. É incrível. A mente, ela fica procurando ali, ó. Vamos lá, onde que está o benefício nisso aqui? E ela vai encontrar um benefício nisso. É que nem quando eu tentei passar no concurso da Polícia Militar. Eu estudei, mano, eu me dediquei. Eu fiz o que tinha que ser feito. Mas eu não passei, tá ligado? Eu poderia simplesmente falar, isso não é mais pra mim, não sei o que, ou simplesmente só focar naquilo ali. Não, agora eu vou partir pro próximo concurso e tudo mais. Não, eu fiquei com a mente o seguinte, o melhor de Deus está por vir. Apareceu a oportunidade do mercado digital. Falei, pum, foi por isso que eu não passei. Tá ligado? Perfeitamente. E quando a gente entende esse pensamento de ou eu ganho ou eu aprendo, muita coisa muda. Eu, como profissional da área da mente humana, eu posso dizer para você, pensamento gera sentimento, sentimento gera emoção e emoção gera comportamento. Tem como eu me sentir motivado olhando o lado ruim da história? Jamais. Impossível, irmão. Ou eu olho para essa situação com a perspectiva de mudança,
ou então eu vou me sentir paralisado. Porque se eu já estou olhando o lado negativo, qual é o sentimento que eu vou sentir? Primeiro, tristeza. E atrelado à tristeza, o desânimo. Porque eu estou focado naquele problema. Eu estou focado naquela situação. É por isso que eu levo essa frase para minha vida. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Nunca perco. O que é que eu posso aprender nisso aqui? Que tipo de ensinamento eu posso extrair disso aqui? Quando meu amigo disse para mim que o pneu do carro tinha furado, mas ele viu naquela situação a possibilidade de colocar o alimento na mesa de alguém, aí eu falei, é disso que eu preciso. Gerar um novo sentido. O nome disso é ressignificação. É quando eu olho para uma situação e eu gero um novo sentido. Então, eu estou na crise. O que é que eu posso fazer para mudar a crise? Porque se eu pensar que eu estou na crise, eu vou ficar na crise. Então, ou eu mudo essa situação, ou eu continuo nessa situação. Para isso, eu preciso gerar um novo sentido e buscar uma solução para esse problema. E, Joque, outra parada. Conta um pouquinho aí pra galera da tua história, principalmente ali na fase mais difícil de sua vida, né? Que foi quando você foi para um interior, né? Isso. Foi para uma roça, um interior, e você passou grandes dificuldades. Isso é tipo assim, eu tava até vendo um podcast uma vez sobre isso, e o cara ele tava falando sobre a importância do casulo. Uhum. Que se a borboleta, que na verdade ainda é um largato, se ele sair do casulo antes da hora, se alguém for lá e tirar aquele casulo ali, quebrar, fazer alguma coisa para a borboleta, para a largata sair logo dali, ela não vai ser uma borboleta perfeita, ela vai conseguir voar. Ela pode até conseguir voar, mas vai ser tipo um deformado, sabe? Vai ser uma borboleta deformada, ela não vai conseguir atingir ali o propósito dela, perfeito. Ela já vai mudar o sentido dela. E então, eu acredito o seguinte, velho. Cada um vai ter os seus momentos de casulo. Você teve o seu momento, eu já tive o meu momento. E a gente tem que sim querer sair do casulo, mas temos que entender que nem sempre estar no casulo é ruim. O casulo é essencial para fazer uma borboleta voar, para fazer uma borboleta ser perfeita e ter o propósito dela. Então, às vezes, tem muita gente agora dentro do casulo. Você já passou pelo seu casulo. E eu preciso ter maturidade para entender e respeitar a fase do casulo. Se eu não respeito essa fase, significa dizer que eu vou ser uma borboleta deformada. Isso aí. Então, eu preciso entender que eu estou no processo. O processo é transitório. O que é que significa a palavra transitório? É um momento. Esse momento vai passar. Eu ouvi uma frase que diz assim: não existe cadeado que não tenha chave. Ou seja, não existe problema sem solução. Por mais difícil que seja. Aí alguém diz assim: Jockson, é porque você não conhece a minha história. Mas você já conheceu a minha? É muito fácil você olhar pra você e dizer assim: mas você não sabe da minha história. Mas você já ouviu a minha? Então, tipo assim, a gente precisa trazer essa ideia de que o casulo faz parte, o processo faz parte. O casulo é apertado. Imagina respirar dentro de um casulo, irmão, todo apertadinho ali naquele espaço. E detalhe, o processo do casulo é ali dentro do casulo e não cabe mais ninguém. Porque às vezes o processo é só você e Deus. Às vezes o processo é só você e sua família. Às vezes o processo é só você e sua esposa, você e sua parceira. E tá apertadinho ali, ó. Mas respeita o processo que você vai se tornar uma borboleta. Isso aí, mano. Conta aí pra galera sobre teu maior momento de dificuldade. Conta o que tu passou e como que hoje, depois que você superou esse momento, como que hoje você enxerga aquele momento de dificuldade que você teve? Como que aquilo foi importante para modelar o Jockson de hoje? Eu costumo dizer que o processo é necessário para viver o propósito. Você precisa entender que antes de qualquer propósito existe o processo. O mesmo P que denomina propósito é o mesmo P que denomina processo. E não existe dissociação. Primeiro é o processo, depois é o propósito. Hoje eu vivo um pouquinho desse propósito e eu sei que tem muito mais para a gente alcançar. Mas o processo foi muito difícil. Eu cheguei a um momento da minha vida, mais especialmente desde a minha infância, eu cresci numa casa que sempre foi eu e minha mãe, né? Meus pais acabaram se separando muito cedo e a minha irmã foi embora desde muito cedo também. Então foi sempre eu e minha mãe para tudo. E minha mãe é uma correria, corre de cá, corre dali. Acredito que muita gente vive essa realidade também. E ela sempre fez de tudo para dar o melhor. Nesse momento que eu vivi com minha mãe, eu não cheguei a passar necessidade. A gente nunca passou necessidade.
mas era tudo muito limitado, sabe? Às vezes eu pedia um short, ela não podia dar naquele dia, uma calça, um boné, alguma coisa diferente que um jovem deseja ter quando ele tá crescendo. E eu falei, cara, quando eu crescer eu preciso mudar a minha vida. Mas aí eu casei e depois que eu casei, eu vivi um dos piores momentos da minha vida financeira. Não no sentido familiar, no sentido conjugal. Hoje eu sou muito grato a Deus pela minha esposa por ter passado todo esse processo comigo. Mas foi muito difícil, porque eu cheguei a um momento na minha vida que eu deixei de tomar o café da manhã, o almoço do meio-dia, para render a comida para outro dia. Eu vivi esse momento, eu vivi esse processo. Os primeiros meses de casamento, a gente recebeu uma proposta e a gente foi morar numa zona rural, né? No popular, no coloquial, para quem não conhece zona rural, é roça, e a gente morou num povoadozinho com 400 casas. Então, tipo assim, um jovem de 18, 19 anos saindo de uma realidade de uma cidade para morar numa roça. Pense num processo que foi difícil. Eu morei numa casa que quando chovia mais dentro do que fora. Eu morei numa casa que quando eu estava dormindo com a minha esposa, a gente cansou de várias vezes acordar de madrugada. Talvez você dê risada com o que eu vou falar, mas hoje eu também dou risada, mas no momento foi muito difícil. A gente dormindo, deitado e acordar com fezes de lagartixa no rosto da gente. A casa de telha, né? E os bichinhos andando na telha e caía poeira e as goteiras pingando em cima da gente em tempo de chuva e as lagartixas fazendo os trabalhos dela em cima da gente. Foi um momento muito difícil, muito complicado. Eu morei nessa casa um período e foi muito difícil. Para tomar banho, o banheiro não me cabia. Quem não me conhece pessoalmente, eu tenho quase 1,90 m. Então, o banheiro era muito baixinho e o chuveiro ficava batendo na cabeça e não dava para tomar banho. E a gente tomava banho no quintal de casa. A gente pegava a cisterna e água geladona, porque não tem essa modernidade que a gente tem. Aquela água trincando. Rapaz, a gente tinha que tomar banho de tarde, 6 horas da tarde, porque quando chegava 9 horas da noite... Não dava não, era muito difícil tomar banho, o cara tinha que ter coragem para tomar um banho 9 horas da noite naquele gelo. E pense, rapaz, numa situação difícil. A gente tomava banho ali e foi um momento muito complicado da minha vida. Foi o meu casulo, foi o meu processo. E eu vou contar um negócio que eu vivi. Esse momento foi um dos momentos que até quem eu pensei que poderia estar do meu lado me abandonou. Mas me abandonou. Eu passei 2 anos, ninguém nunca ligou pra mim. Meus amigos nunca me mandaram mensagem. E não é essa coisa de orgulho, tipo, tu tá precisando mandar mensagem. Se tu tá precisando, então pede, chama. Mas não foi isso. Eu vivi mesmo o meu casulo. Eu vivi mesmo o meu processo. E eu precisei respeitar isso. E eu cheguei em momentos na minha vida que eu comia creme crack no almoço para render o almoço do outro dia. No dia que não tinha creme crack, que só tinha um almoço, eu pulava a refeição para comer 1 vez, 2 vezes por dia, para poder render comida para outros dias, para estender. Porque se eu ganho refeição, automaticamente eu tenho outros dias, né, de crédito dentro da despensa para comer em outros dias. Então esse momento foi um momento difícil, foi um momento muito complicado, mas foi importante, porque talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui. Eu para desenvolver a função que eu entrei no povoado para desenvolver, eu caminhava com a minha esposa 6 km por dia, 7 km por dia. E essa é uma parte da vida que quase ninguém conhece. Essa é uma parte da minha vida que quase ninguém sabe. Vocês estão tendo acesso a isso aqui agora. E isso aqui é para vocês se sentirem motivados, independente do problema que você esteja passando, do processo que você esteja passando, do casulo que você esteja passando. Esse momento vai passar e a situação vai mudar e a chave vai virar. Vocês vão ver nisso. Isso aí, família. Então, é essa visão, velho. Às vezes você tá aí passando um momento de grande dificuldade, como eu já passei. Usa esse momento para você aprender. Usa esse momento para que você se sinta mais forte, para criar forças. Usa esse momento também para que quando você comece algo na sua vida, você não queira desistir, para que você não volte a passar momentos como esse. Use esse momento para você ver o quão é difícil, quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém que está passando pelo mesmo momento, você ajudar essa pessoa de alguma forma. E quando eu falo ajudar, não é só ajudar financeiramente. Tudo que às vezes a gente fala ajudar, as pessoas só atrelam a dinheiro. Dinheiro, Não é, velho. Dinheiro não é algo grandioso. Dinheiro ajuda muito, mas o maior problema das pessoas não é dinheiro. Às vezes uma palavra resolve, mano. Isso, sabe? Uma palavra, um abraço,
sabe? Tu tá numa situação triste, alguém dizer assim, mano, tu vai sair dessa, velho. Pô, mano, a gente eu recebe... acredito que você pode sair disso. A gente recebe aquela, sabe, aquela injeção, aquele ânimo. E tem uma parte da minha história que, essa cidade que eu moro hoje, eu recebi uma proposta para ir trabalhar lá. E quem me chamou para trabalhar lá me fez algumas promessas e eu fui confiando nessas promessas. Foi um momento que eu saí da minha cidade e eu falei, meu Deus, quando eu tava na minha cidade, eu ainda tinha minha família por perto. Então se alguma coisa der errado, eu vou buscar meu pai, minha mãe, né? A minha família que tá ali perto. Eu vou procurar ajuda de alguma forma. E agora que eu tô na terra que eu não conheço ninguém? Porque quando eu cheguei na cidade, eu falei, caramba, e agora que eu não sei quem é quem aqui? E agora, como é que eu vou resolver essa situação? E aí, foi quando eu conheci o mercado digital. Quando eu conheci o mercado digital, eu falei, essa é a porta que Deus abriu pra mim. É aqui que eu vou entrar. E hoje é só gratidão a Deus. E você que tá vendo esse lado hoje, eu tive que passar por esse casulo. Mas o casulo foi necessário, o casulo foi importante. E se você tá nesse casulo, você vai sair dele. E o melhor não é como começa, o melhor é o final. Isso aí. E também é curtir o processo. Pode ter certeza. Tem uma frase... o melhor sempre está por vir. Eu boto assim na minha cabeça. O melhor sempre está por vir. Hoje eu tô no meu melhor. Mas o melhor do melhor ainda está por vir. Essa mentalidade sempre. Eu gosto de uma frase que Salomão, ele escreve e... Ele escreve essa frase em um dos livros que ele escreveu na Bíblia. Ele diz assim, melhor não é como começa, melhor é como termina. Porque o teu presente agora não determina o seu futuro. Se você tá mal agora, não significa dizer que amanhã você vai estar mal. Se você tá bem agora, significa dizer que amanhã pode estar ótimo. Se amanhã for ótimo, significa dizer que depois da manhã vai estar perfeito. Vai estar melhor ainda. Então, melhor não é como eu tô agora. Melhor é onde eu vou chegar. É o melhor que tá por vir. É o que Deus vai fazer amanhã, é o que depende de mim para correr atrás. E é só você entender essa verdade e poder mudar essa sua mente que você tá travado. Eu acho, tá aqui, complementando isso, o seu sentimento, a sua dificuldade, a sua situação desse momento não vai definir a sua situação futura. Perfeito. Mas as suas ações neste momento vão definir o seu futuro. Tá na palma da mão, ó. Meu futuro tá aqui, ó. O que é que eu tô fazendo pra mudar isso aqui? Então, família, esse daqui foi o meu primeiro podcast com o Joque, tá? A gente vai ter mais podcasts. Esse daqui a gente fez mais pra contar um pouco da história. Como vocês preferiram vídeos assim podcasts em torno assim de 30 minutos. Já tá chegando ali nos 30, a gente tá decidindo acabar por aqui. Em breve a gente vai estar fazendo mais um podcast contando estratégias de venda pra você. Joque é uma máquina de vendas, inclusive se você não segue ele ainda no Insta, tá aqui o Insta dele, @soujoque. Cara, tem muito conteúdo a agregar aí na sua vida, segue ele lá. Você que tá aí pelo Spotify, compartilha aí o podcast. Você que tá pelo YouTube também compartilha. Tamo juntão, bora pra cima, família. Até o próximo Podcast Milionário.